A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, só clicando aí abaixo, e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. Todo vídeo que subir na plataforma digital. Deus abençoe todos os nossos queridos que têm compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, e compartilhe também com seus amigos e parentes, irmão, pai, mãe. É um prazer estar aqui na plataforma digital, divulgando um conteúdo seríssimo, que tem como base a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos. E trazemos aqui um conteúdo genuíno para ampliar o seu QI no conhecimento cristão, no conhecimento de Cristo, destituído de todo o sistema religioso. É um evangelho autêntico, puro, incontaminado, com base sólida em Cristo Jesus e naquilo que os profetas ensinaram e também os apóstolos. Irmão, o nosso vídeo de hoje é o seguinte: hoje nós vamos falar como se dá o critério da salvação dentro da CCB. Será que o critério da salvação dentro da CCB é bíblico? É esse o assunto que vamos falar aqui hoje. Irmão, eu conheço a congregação há mais de 44 anos. Congrego dentro dela, conheço os anciães de norte a sul, nordeste, norte, sul, centro-sul. Então, eu vou falar desse assunto aqui, dentro de fatos. 90% dos batismos que é atendido pelos anciães, veja qual é o critério que é usado. É o critério do sentimento. Prega a palavra, irmão, agora chegou a hora do batismo. Você que está sentindo aí no seu coração vir batizar, então venha, que o Senhor está te chamando. Aí, quando não vem, começa a cantar hinos. Deus está tocando no teu coração para você vir batizar. Venha batizar. Então, é tudo dentro do que a pessoa sente, dentro do sentimento, dentro do emocional. Inclusive vi até bêbado, ancião batizando até bêbado, dentro da congregação. Será, irmão, que é este o critério do chamado de Deus? Irmão, esse critério aí está totalmente contrário à Escritura. Por isso, muitos batizam e desaparecem da igreja. Por quê? Muitos batizam pelo medo de ir para o inferno, que é colocado pânico nos batismos,
Muitos, se você não batizar hoje, você pode ir na esquina aí e o carro passar por cima de você, você morrer, e aí você vai para o inferno. Se você não batizar hoje, Deus não te quer mais, porque você está rejeitando a voz de Deus. Muitas sentenças e ameaças, porque a mente dos anciãos é o seguinte: eles têm que apresentar números de pessoas que batizaram. Para quê? Para falar que a obra está crescendo, que a igreja está crescendo. Crescendo em número de gente que batizou, mas continuou perdido, irmão. Por quê? Porque veio por sentimento. A Bíblia diz, a Escritura diz, que o coração é mais enganoso de todas as coisas. Então, irmão, muitos batizam e o número da Santa Ceia não aumenta. Todo ano é aquele mesmo tanto. E para onde está indo essa multidão que batiza, irmão? Então, a maioria da Irmandade não conhece o que significa uma pessoa que é chamado por Deus, irmão. Eles não conhecem. Eles só conhecem o que é. O que é pregado no púlpito. O que é ensinado nas igrejas. Entendeu? E o que é ensinado nas igrejas, irmão, não tem nenhuma base com o que Cristo ensinou e com o que os apóstolos ensinaram. São argumentos humanos em torno de profecia, sentença, ameaças. Muitos batizam com medo de ir para o inferno. Não batiza por amor a Cristo. E qual é, irmão? Eles colocaram o critério aí, ó, num dos tópicos de ensinamento, falando que o critério é a fé e o arrependimento. Isso daí, irmão, é a CCB no papel. A CCB na realidade é outra coisa. O ancião não está nem aí para esses tópicos, irmão. O batismo, irmão, aí canta aqueles hinos. Então, aí vem a pessoa para batizar, eles vêm falando em língua no corredor, lá, dizendo que Deus lhe está chamando. Irmãos, é esse o critério para a pessoa vir para Cristo? Primeiro texto que eu vou abrir aqui é Marcos, capítulo 1, versículo 15. É o próprio Cristo falando. Ele estava pregando o evangelho do reino e falou: arrependei-vos e credes no evangelho para serem salvos. Então, ele mostra aqui o critério do chamado. Quando a pessoa está sendo chamada por Deus, automaticamente opera nele o arrependimento. O que o arrependimento faz nele? Faz ele reconhecer que ele é um perdido, que ele é um destinado ao inferno e que ele necessita de um Salvador. Entendeu? E o arrependimento mostra para ele que ele é um perdido
E qual é o senso que ele tem, irmão? Ali, na hora do arrependimento. Não é falar língua não, irmão. Não é alegria não. É tristeza. O próprio Paulo lá fala, 2 Coríntios capítulo 7, que o arrependimento, segundo Deus, ele produz tristeza. É a própria Escritura que diz. Não é alegria. Não é ir sapateando. Veja a hora que Deus confrontou Isaías. Como é que ele ficou? Ele ficou alegre, irmão? Ele sentiu a morte, irmão. Sentiu a morte. Por quê? Por que a pessoa sente tristeza? Ele sente tristeza, primeiramente, porque ele é perdido. E porque o seu pecado feriu a Deus. Seu pecado entristeceu a Deus. Então ele é visitado com tristeza. E diz a palavra que a tristeza, segundo o mundo, produz alegria. E aí, depois do arrependimento, é que vem a alegria. Depois tem o outro ponto do arrependimento, que é o perdão. Quando a pessoa é perdoada, ele é visitado com alegria. Então vamos aqui, irmão. Outro requisito. Me acompanha aí. Abra sua Bíblia aí. Em Atos, capítulo 3, do verso 19. Vejamos. Capítulo 3, do verso 19. Diz assim: convertei-vos e arrependei-vos, para que seja apagado vossos pecados e venha os dias do refrigério pela presença do Senhor. Então, irmão, é o critério que Deus está chamando alguém para Ele, que Deus está chamando alguém para receber a oferta da salvação. Primeiro, arrependei-vos e convertei-vos. Então, quando a pessoa se arrepende, isto daí é um critério que ele está sendo chamado por Deus. É Deus que dá o arrependimento para ele, para salvação. Vamos ver outro texto, Atos 5. 5:31. Vamos ver aqui do verso que fala quando os apóstolos foi preso e foram proibidos de ensinar no nome do Senhor. Eles trouxeram e, apresentando ao Sinédrio, o sumo sacerdote interrogou, dizendo: expressamente nos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós mataste, pendurando no madeiro. Verso 31. Deus, porém, com a sua destra,
o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Ora, nós somos testemunha deste fato, e bem assim, o Espírito Santo que outorgou aos que lhe obedecem. Então, está dizendo aqui que Deus lhe outorgou o arrependimento para que eles cresçam em Cristo Jesus. Então, arrependimento e fé são pilares centrais que manifestam naqueles que são chamados por Deus. Agora, vamos ver outro texto aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Coríntios 15, de 1 a 3. Irmão, lembrai-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, do qual onde perseverais. Pois também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos apregoei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei também que recebeis de Cristo, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo a Escritura, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmão, aqui está falando, vós sois salvos porque creste no Evangelho. Agora vamos ler outro texto aqui, Romanos, capítulo 10, do verso 10. Vamos ver que a Escritura fala para nós sobre este tema que estamos abordando. Aqui, 10 e 10. Dez e 9. E isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, vejamos aqui os elementos, os critérios estabelecidos pelos apóstolos, pelo Senhor, daqueles que estão sendo chamados. Tem o critério de fé, não é critério de emocionalismo, irmão, sentimentalismo, quando a gente vê no batismo. Pessoas estão só tomando banho, irmão, estão só tomando banho, não é nem batismo, é um banho. Sai dali e depois volta para o pecado, volta para a sua vida pecaminosa, porque não aconteceu nada na vida deles. Batizaram, muitos batizou por pressão, muitos batizou porque a mãe é crente, o pai é crente, mas nunca tiveram o senso de arrependimento. E outra, não é o batismo que salva. O batismo é apenas um testemunho público que o crente dá. A salvação se dá, não é pelo batismo. Apenas a pessoa batiza para dar um testemunho que ele foi salvo. Quando crê, irmão. Quando crê. Porque a salvação se dá entre Deus e a pessoa, entre Cristo e a pessoa. Quando a pessoa crê, automaticamente a pessoa é salva. Agora, para ele trazer
esta obra que Deus fez para o seio da igreja, aí é necessário ele batizar, porque o batismo é o símbolo da morte e da ressurreição. Então, ele vai dar um testemunho de que ele é uma pessoa salva. Agora, como na congregação não se ensina, irmão, como é que esta obra acontece? Os anciãos estão preocupados, é que grandes números de irmandade batiza. Para eles falar, a minha igreja está crescendo. Entendeu? Só que os números de Santa Ceia não aumentam, irmão. Muitos batizam, vai só no batismo, nunca mais volta na igreja. Por quê, irmão? Porque eles não foram impactados pelo arrependimento. Não foi impactado pela fé, nem pelo arrependimento. Foi porque o amigo batizou, a amiga batizou, e ele também vai e batiza. E o que acontece? Ele apenas tomou um banho, irmão, porque ele continua do mesmo jeito, irmão. Do jeito que ele entrou, ele sai. Por quê, irmão? Porque ele foi batizar só pelo o senso de glorificação da irmandade, do sentimentalismo que ele sentiu no coração, da emoção que ele foi, mas nunca receberam de Deus o perdão dos pecados. Nunca foram salvos. Porque o batismo é para aqueles que foram salvos, irmão. Entendeu, irmão? Vejamos aqui Atos 16 e 31. Abra aí a sua Bíblia. 16 e 31. Que fala que Paulo estava em Filipe, né? E ele pregou na cidade de Filipe, ali, e apareceu uma jovem com espírito de adivinhação, que falou para ele: estes que são aqui são servos do Deus Altíssimo, nos anuncia o caminho da salvação. E Paulo se perturbou com aquilo e viu que aquele espírito não era de Deus. Irmão, é muito perigoso quando se ouve uma verdade da boca do diabo. E depois fez isso por muito dia. E depois os apóstolos, Paulo repreendeu e falou: espírito, te mando que saia dela. E aquela moça, irmão, ela era uma escrava grega, que através da adivinhação, ela dava lucro para os seus senhores. E o que aconteceu? O lucro desapareceu, porque o espírito foi repreendido, mandado embora. E o que foi que eles alvoroçaram a cidade contra Paulo, contra Silas. Silas, prenderam ele. E à meia-noite eles cantavam hino e oravam. E o Senhor mandou um terremoto na prisão, que as portas da prisão se abriu. E o carcereiro achou que todos tinham fugido, quis pegar a espada para se matar. Paulo disse: não faça dano, homem, porque todos aqui estão. E ele fala: o que devo fazer para ser salvo? Aí ele vai falar aqui no verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, e fala que ele creu, ele e toda a sua casa. Agora, só uma explicação. Irmão, aqui é uma narrativa. Não representa isso que vai crer todo numa casa só. Não, isso daqui não é regra, é apenas uma narrativa que aconteceu lá.
uma narrativa, nós não podemos estabelecer ela como uma regra. O que é regra é o que está lá em Marcos 16 e 15. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Que não crê, será condenado. Isso daí é uma regra geral para todos, né? Ser batizado para enfatizar que ele nasceu de novo. Então, os apóstolos falam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, o elemento do chamado está embutido na fé e no arrependimento. Agora, vamos ao outro texto. Atos 8, 36 e 37. Deixa eu explicar para os irmãos. Eu não vou ler o texto todo, para não ficar grande aqui o vídeo. Mas ali, o mordomo, o administrador dos bens da rainha de Candace, ele vinha voltando de Jerusalém. E ele lia o profeta Isaías, que falava da sua morte, que foi levado como ovelha do matadouro, não abriu sua boca diante dos tosqueadores. Ele lia, mas não entendia. O Espírito Santo falou para Filipe, encosta-te no carro. Encostou no carro e perguntou, tu entende o que tu lês? Ele disse, como eu vou entender se não me explicar? E ele falou que ali, ele estava lendo no livro do profeta Isaías. Estava lendo a profecia sobre o Messias, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, né? E aí Filipe explicou para eles a Escritura. E os dois iam no carro ali. Quando chega aqui, ó, seguindo eles de caminho, fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem me impede que seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondeu, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando o eunuco saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais. E o eunuco, este se foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Veja, o critério do chamamento do eunuco foi ele crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas você vê isso no batismo? Não vê, irmão. Não vê. Nesses 44 anos, dentro da CCB, congregando, culto, Santa Ceia, busca de dons, reunião nos batismos, você não vê. Tudo gira em torno de sentimentalismo, de emoções, gira em torno de ameaça. Você não batizar hoje pode ser a última chance que Deus está dando para você, entendeu? E os que batiza com medo, irmão, com medo de morrer sem a salvação, com medo de ir para o inferno, entendeu? Não batiza por amar a Cristo, porque não conhece, irmão, a Cristo. O Cristo que é pregado nos púlpitos da igreja, entendeu? É um Cristo que só promete bênçãos materiais, só promete que Deus vai virar o teu cativeiro, só promete, você está desempregado, Deus vai abrir a porta. Não é dizer que Deus não abre, mas a base da igreja não é isso, irmão.
A base da igreja não é isso. Nós não batizamos por causa. Nós não servimos a Deus por causa de ter um carro. Não, irmão. Senhor Jesus falou que os seus seguidores iam passar por perseguição. Que os seus seguidores iam ser odiados por todos. Por causa de Cristo. Por causa da sua fé. Irmãos, então, é pregado um evangelho agudão doce. Só de benção. Que nenhum mal vai acontecer da sua vida. Né? Ele usa muito Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo de potente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Será que isso é verdade? Que praga nenhuma chegará? Não é verdade, irmão. Deus não nos prometeu uma blindagem falando que não vai acontecer mal nenhum com nós. Eclesiastes está falando que o mesmo mal que acontece para o ímpio acontece para o justo também. O Covid, quem que ele levou? Levou servos de Deus, servas de Deus, levou ímpio, levou pessoa de má índole, levou pessoa de boa índole. E não teve, irmão. Deus não nos chamou para nos prometer uma blindagem. E se alguns livramentos que Deus faz e algum mal não acontece na nossa vida, é misericórdia de Deus. Então, irmão, o caso, muita gente batiza, mas pouco fica dentro da igreja. 100% aí que batizou durante o ano, 10 anos, não tem 20% daqueles que se batizaram, irmão. Não tem. Porque, irmão, congregação pelo tanto de gente que batiza, falo só no Brasil inteiro, era para ter o mínimo uns 20 milhões de membros. E o tanto de membro não aumenta, irmão. Não aumenta. Para onde é que está indo as pessoas? Porque as pessoas batizam por sentimento, por emoção. Eles não têm nenhuma noção do que é a salvação. Põe Deus como um Papai Noel. Como um Papai Noel. Que Deus tem que implorar para mim vir para Ele. Não é o Deus da Escritura, irmão. O Senhor falou lá em João, capítulo 3, verso 36, no diálogo com Nicodemo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não tem um mais queridinho do que o outro, não. Todos são pecadores. São dignos do lago de fogo. Mas por misericórdia, aqueles que crê receberão o perdão dos pecados. É esse o assunto que eu trago aqui. Difícil de abordar, né, irmão? Uma igreja numa situação dessa. Entendeu? Ninguém sabe falar de Cristo. Ninguém sabe o que é o Evangelho, o que é a graça. Esses dias
Salvador Bueno no Brás estava falando que a salvação é assim. É igual você vai pagando um terreno, cada parcela. Assim você vai conquistando a salvação. Está do mesmo jeito da Igreja Católica, da era medieval. Você tinha que pagar parcela de um terreno no céu. Vergonha, irmão. Um presidente, um ancião que está na frente, falando a salvação conquistada por nós, irmão. Não é, irmão. Não é nós que conquistamos a salvação. Nós não fizemos nada para ser salvo. Nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.